Amém, queridos. Eu quero deixar uma mensagem também para vocês, amém? Para a gente depois ir para a nossa confraternização, né? Hoje a pastorinha Patrícia está ofertando aí 50 salgadinhos daquele que todo mundo gosta. Não, mais do que o sorteio. O Super FM, né? O salgadinho. Propaganda. Ela não veio. Não, porque ela tinha 3 provas para fazer. Tá. E tinha que ser hoje, o prazo final, que ela está encerrando a faculdade dela, Não né? sei o que é isso. Então liberei ela. Ela acumula, que nem eu comecei a fazer isso, acumular, né? Aquela coisa. Antes que eu me esqueça, domingo eu vou estar pregando na Igreja Batista Restaurando Amor, lá dos meus pais, em Canelinha, né? Todo mês a gente é convidado para pregar ali. Esse mês já é a 2ª vez já. E todos estão convidados, né? Não sei se aqui alguns, não sei se estão congregando em alguma outra igreja nos cultos, né? Sei que a Juliana às vezes participa ali no acolher, né? Não sei os demais aqui. Qual que é o horário? É 7h30 lá o culto lá. Às 19. 19h30. 19h30. Então está todo mundo convidado. Né? Todo mundo aqui sabe, né? Já teve lá, não? Já teve? Todo mundo aqui sabe onde é, né? A Vanessa teve lá na apresentação do bebê. Foi o bebê de vocês? Foi apresentado lá, né? O bebê de vocês, né? Amém. Tem outro bebê para apresentar aí, né? Está esperando... Tem o meu também para apresentar aqui. Esperando a criança se reabilitar. No final, depois, se alguém desejar estar ofertando a Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus ama o que dá com alegria, né? Embora a gente ainda, não necessariamente que aqui é um culto, né? Mas é parecido com culto. No culto, segundo a antiga aliança, né? Não havia a mínima possibilidade de você cultuar a Deus sem oferecer algo. Né? Então, os sacerdotes sacrificavam dia após dia, né? Animais, né? Vários tipos de animais. Né? E aqueles sacrifícios oferecidos era a forma que eles encontravam de cultuar a Deus. Né? Hoje, na nova aliança, você já deve ter ouvido o pastor Cristo falar isso centenas de vezes. Na nova aliança, agora, Deus pede que a gente ofereça a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse daí é o nosso culto racional. Então, agora, não se sacrifica mais animais, mas Deus quer a nossa vida como sacrifício. Mas, se eu tenho entendimento que cultuar está totalmente ligado a ofertar algo a Deus, sacrificar algo a Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus, para demonstrar o amor dele por nós, ele amou o mundo de tal maneira que ele fez alguma coisa. O que ele fez? Ele deu. Ele ofertou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ofertar a Deus, dizimar, primiciar, são formas de demonstrar a nossa generosidade e de reconhecer o quanto nós somos gratos a Deus, né? Materializar a nossa gratidão. Né? Muitos aqui, principalmente meu sogro, né, na fala dele, estava agradecendo a Deus por esse livramento, né, que Deus tem operado na vida da nossa sogra, né, da minha sogra. E a gratidão, ela precisa ser materializada. Né? Não tem como dizer que eu amo o Fúvio e eu não faço nada por ele, não tem nenhum tipo de demonstração, zero, que realmente esse amor é real. Né? Então eu preciso materializar o amor. Eu vou pregar sobre amor daqui a pouquinho. Então, uma das formas de materializar o nosso amor para com Deus é entregando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, no final, se alguém veio preparado, quiser fazer, meu sogro arruma uma caixinha aí de sapato, alguma coisa, e a gente vai estar fazendo isso. Vamos dar o Pix 982. Amém? Então, o meu valor da oferta que eu trouxe para ofertar, eu transformei em salgadinho essa noite, né? Era minha esposa que ia pagar com o cartão dela, mas aí eu transformei o valor da oferta em salgadinho. A minha já está feita. Queridos, se alguém quiser abrir a sua Bíblia aí, Deus me deu uma mensagem, uma palavra, que essa palavra
ela tem tudo a ver com o Ministério Vidas Águas. Porque quando o Ministério Vidas Águas nasceu oficialmente, né, dia 7 de setembro, e principalmente quando a gente se mudou para aquela sala em que a gente ficou algum tempo ali em Nova Trento, né, aquela sala maior, que nós tivemos em alguns lugares em Nova Trento, né, mas durante muito tempo, por direção de Deus, aqueles que nos acompanham mais tempo vão lembrar, a gente tinha uma cruz na parede preta da igreja e embaixo a gente tinha escrito as palavras fé, esperança e amor. Né? Essas três palavras a gente lê lá em 1 Coríntios 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Todo mundo achou aí? Aqui diz assim, né? Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Vou repetir. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Mais uma vez eu te peço, Espírito Santo, toma-nos em tuas mãos e compartilha conosco o que o Senhor deseja comunicar na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Como eu estava falando para vocês, durante muito tempo a gente teve na parede, dentro do Ministério Vidas Águas, essas três palavras: fé, esperança e amor. E quando Deus nos deu a direção de fazer aquele desenho, né, da cruz, foi a minha esposa que fez o desenho, né? Ela desenhou uma cruz preta na parede do ministério e ela colocou a palavra fé, a palavra esperança e o amor. E aqueles três símbolos, né? O amor, o símbolozinho do coração, a esperança, aquele símbolozinho do batimento cardíaco, acho que é, né? E a fé tinha um símbolo também da fé. Essas três palavras ficaram ali na parede do nosso ministério por mais de ano, né? Até que depois, debaixo da cobertura espiritual atual que a gente começou a usar os temas bíblicos, né? Os temas da festa que acontece lá em Jerusalém todos os anos, a festa de tabernáculos. Então, por direção e por sujeição à nossa cobertura espiritual, a gente começou a seguir. E aí a gente teve um ano que o tema da festa dos tabernáculos foi Prepare o caminho do Senhor. Então, durante um ano, ficou lá na parede do nosso ministério, Prepare o caminho do Senhor. Depois teve o outro ano que o tema da festa dos tabernáculos era Minha Geografia, Território da Promessa. Então, durante um ano, ficou lá na parede do nosso ministério, Minha Geografia, Território da Promessa. E o Salmo de número 2, né, ali na parte de baixo, que dizia: Pede-me e eu te darei as nações por herança. Depois, o tema da festa dos tabernáculos foi... teve um ano que foi também... como é que era? Sobre dias de Elias. Quem lembra dos dias de Elias? Né? Foi o tema da festa dos tabernáculos, vivendo os dias de Elias. E por último, agora esse último ano, foi Jesus, o Rei de toda a terra. Recentemente, agora em setembro, na festa de tabernáculos lá em Israel, foi celebrado esse tema: Jesus, o Rei de toda a terra. Jesus é o Rei de toda a terra. Mas antes de a gente... já foi anunciado o tema da festa de tabernáculos do ano que vem, né? O tema da festa de tabernáculos em Israel no ano de 2024 será pelo meu Espírito. A palavra de Deus diz em Zacarias, né? Nem por força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito. A palavra de Deus diz que a casa de Deus, a obra de Deus é edificada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a obra de Deus ela não é feita por mão de homens. Eu estou aqui falando por vocês aqui, mas eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo. Embora seja um vaso de barro, pó e cinza, mas é conduzido pelo Espírito Santo. Porque a obra de Deus ela é feita pelo Espírito Santo. Se tirar o Espírito Santo, acabou. Não é mais a obra de Deus, aí é a obra de homens. Então o tema do ano que vem vai ser pelo meu Espírito. E a gente vai seguir, essa direção que vem da nossa cobertura. No entanto, antes da gente seguir essa direção, as palavras remas que Deus deu para o Ministério Vinde das Águas durante alguns anos foram essas 3 palavras. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E eu creio que essas 3 palavras, quando Deus nos deu, essas 3 palavras elas estão totalmente sincronizadas com os dias do fim. E nós cremos que nós estamos vivendo aqui na Terra os últimos dias. Todos os acontecimentos previstos pela Bíblia estão se cumprindo. Tudo que a Bíblia fala, que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria, ou pelo menos o amor de muitos esfriaria, dependendo da versão bíblica, isso tem se cumprido. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo que os últimos dias seriam tempos difíceis. Os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, soberbos, desobedientes, os filhos seriam desobedientes aos pais, Os homens seriam ingratos, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, irreconciliáveis, mais amigos dos prazeres. Eu gosto dessa frase, que ela é real, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, Então hoje, o mundo, as pessoas estão amigas dos prazeres. Elas amam os prazeres da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então, o mundo gira em torno disso. É a minha segunda casa, é o meu segundo carro, é o meu apartamento na praia. Hoje eu conversei com um jovem que estava contando, comprei meu segundo apartamento. Ele não consegue ter tempo para vir um dia numa reunião como essa. Mas por quê? Porque só trabalha. O foco dele é trabalho. Todo mundo aqui precisa trabalhar. Eu também preciso trabalhar. E Deus entende isso. Só que a palavra de Deus, que não muda, continua dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Até o meu trabalho precisa convergir para o reino. Até o meu trabalho eu preciso glorificar Deus no meu trabalho e usar o meu trabalho também como instrumento de glorificar o nome de Deus. Porque nós estamos aqui na Terra por uma passagem, de passagem. E o nosso propósito aqui, como eu falei no início, é fazer do nome de Jesus o nome mais conhecido do universo. É fazer discípulos para Jesus. Mas o mundo está noutra vibe. O mundo está noutra vibe. Só que nós aqui não somos o mundo. Nós aqui não podemos se deixar levar pelo mundo. Então, queridos, o mundo está com esse foco. Mas nós não podemos perder o foco. Então, mas tudo isso estava previsto na Bíblia, como eu estava falando, Tudo isso estava previsto na Bíblia. Que os últimos dias seriam assim. As pessoas seriam amantes dos prazeres. Então está se cumprindo, tudo está se cumprindo. Essas guerras que estão acontecendo em Israel, terremotos em vários lugares, não sei quem tem acompanhado, Guerra na Rússia, tudo isso está previsto lá em Mateus 24, Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverão pestes, doenças incuráveis em vários lugares, Eu ouvi falar, ainda hoje, uma pessoa me falou que o coronavírus está voltando de novo. Está incomodando bastante, aí tem muita gente sendo acometida pelo coronavírus. Ele voltou a fluir o coronavírus. Então, são vários acontecimentos que daria para catalogar aqui, que aponta que a gente está realmente partindo para os últimos dias.
E nesses últimos dias, sincronizando esse tema dos últimos dias com 1 Coríntios 13, porque desde a época de Paulo, se a gente for ver, quando João escreve a carta de João, ele vai usar a terminologia nos últimos dias. Tem uma expressão ali, eu não me lembro agora, se é a primeira, a segunda ou a terceira carta de João, eu acho que é na primeira carta de João, que ele já fala dos últimos dias. Então, se parar para analisar, os últimos dias ele já começou na época dos apóstolos. Ali já começaram os últimos dias. E nos últimos dias, se aquele tempo já era os últimos dias, agora a gente está muito mais próximo do final, né, do que eles. Porque 2000 anos se passaram. E para estes últimos dias, 3 coisas precisam ser observadas. 3 chaves precisam ser mantidas pela igreja. E que chaves são essas? A fé, a esperança e o amor. Paulo disse, agora, pois, permanecem estes 3. A fé, a esperança e o amor. Mas ele conclui dizendo, mas o maior destes, o maior de todos eles, é a fé? É a esperança? Não, é o amor. Então, amados, para esses dias do fim, eu vou precisar manter a minha fé ativa. Eu não posso perder a fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o justo vive da fé. E ele vive pela fé. Né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra que Paulo, quando estava para morrer, segunda carta de Timóteo, ele vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então a fé, eu preciso guardar ela. Eu preciso conservar ela. Muitas pessoas já se apostataram da fé. Se desviaram. Hoje estão no mundão. Quantas pessoas que já tiveram uma reunião como essa, participaram de um culto com a gente e hoje estão lá no mundão, voltaram para as drogas, voltaram para a bebida, voltaram para a promiscuidade, né? Por quê? Porque apostataram da fé, ou seja, não guardaram a fé. E nós precisamos conservar a fé. Como é que se conserva a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso eu tenho que gastar tempo, investir tempo na minha casa, em meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir mensagens, ouvir louvores inspirados na palavra, participar de pequenos grupos, participar de cultos. Eu tenho que estar o tempo todo em contato com a palavra. Eu não posso deixar de me alimentar da palavra, senão eu vou morrer na fé. A minha fé vai ficar frágil. Daqui a pouco eu não tenho fé nem para orar por um resfriado. A minha esposa está com gripe, aí é mais fácil ir lá na farmácia, porque eu já estou tão viciado em ir na farmácia, que eu poderia simplesmente pegar, botar a mão na cabeça da minha esposa e repreender aquela gripe e dizer, vírus da gripe, morra agora em nome de Jesus, ou em nome de Jesus fora todo mal, toda doença. Era muito mais prático fazer isso, mas porque eu já estou tão condicionado à farmácia, eu simplesmente vou lá na farmácia e compro um remedinho para gripe. Está dando para entender? Por quê? Porque a minha fé está frágil. Eu não estou exercitando a minha fé. Então isso não pode acontecer. Agora, por que acontece? Porque muitos de nós estamos com a fé fragilizada. Né? E Deus quer ressuscitar essa fé na igreja. A Bíblia diz em Marcos 16, sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia diz que Deus é homem para mentir? Ou ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender? Então o que Deus falou é real, agora eu tenho que crer. Se eu não crer, não vai acontecer nada. Né? Se eu não acreditar no que está escrito, eu perdi a fé. E eu preciso guardar a fé. Se eu deixar de acreditar no que está escrito na Bíblia, se eu não faço as coisas que a Bíblia orienta que eu faço, eu não vou ter direito também às promessas e bênçãos que a Bíblia diz que eu tenho direito. Isso é para quem crê. Né? Então eu preciso guardar a fé.
Além da fé, eu preciso conservar a esperança. Eu gosto muito de dizer que a esperança é esperar com confiança. Essa é a minha definição para a palavra esperança. O que é esperança? É esperar com confiança. Hoje, meio-dia, eu gravei um pequeno vídeo também, falando sobre Isaías 64:4, que diz, né, que desde a antiguidade ainda não se viu, nem jamais se ouviu, de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Deus trabalha para quem espera, mas eu preciso esperar crendo. Eu preciso esperar as promessas de Deus confiando. E a gente está vivendo dias em que o inimigo tem trabalhado pesado para a gente parar de crer nas promessas, deixar de crer nas promessas. Se eu deixar de crer nas promessas, eu vou ficar depressivo, eu vou desanimar, eu vou entristecer, eu vou perder o senso de missão, eu vou perder o foco, eu vou perder o propósito. Então não posso parar de crer nas promessas, eu não posso parar de confiar, eu não posso parar de acreditar em tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Deus tem promessas para a gente. Nós estamos vivendo um tempo aqui que eu considero difícil, a gente está reunido em poucas pessoas, a gente que já viveu outros momentos de estar reunido em muito mais pessoas, e isso, para mim como pastor, é algo até difícil de lidar, porque é um recomeço, e recomeçar não é fácil, né? A gente gostaria de recomeçar grande, mas a única coisa que nasce grande é monstro, é dinossauro, né? Então a gente precisa, nesse momento, de força, de se fortalecer em Deus e não deixar que o desânimo venha tomar conta, né? E fazer a nossa parte, começar a pregar o Evangelho, convidar pessoas. Se cada um aqui eu convidar uma alma, na próxima sexta-feira a gente já vai estar no número 2 vezes maior. E daqui a pouco 3 vezes maior. E isso vai animar a gente também. Porque se todo mundo aqui realmente está disponível a fazer o reino crescer, daqui a pouco a gente vai alugar uma sala, vamos fazer, né? Mas para isso, nós temos que arregaçar as mangas. Nós precisamos colocar a mão no arado. Precisamos despertar. Amém? Não podemos parar de crer, de confiar, de acreditar em tudo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Coisas que o nosso ouvido ainda não ouviu, que o nosso olho ainda não viu. Mas eu preciso crer nas promessas. Eu preciso perseverar. Aqueles que perseverarem até o fim, né? A palavra de Deus é cheia de promessas, mas as promessas são para aqueles que perseveram. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Então, se eu largar o arado, desistir no meio do caminho, eu certamente não vou cumprir o meu propósito como cristão aqui na terra. Né? E por último, queridos, o amor. Né? O maior destes é o amor. Amar é a essência principal do Evangelho. Jesus Cristo, quando esteve aqui entre nós, ele resumiu toda a lei. Ele pegou toda a lei e ele transformou num único mandamento. Ele conseguiu pegar toda a antiga aliança e resumir em 2 frases. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Se eu cumprir isso, eu cumpri toda a lei. Se eu praticar o amor a Deus de toda a força, alma e entendimento, e ao meu próximo, eu cumpri tudo. Então Jesus resumiu tudo numa palavra: amor. E Deus é amor, disse o apóstolo João lá na ilha de Patmos, quando estava exilado, escreveu o livro de Apocalipse, né? Então, amar é a nossa missão, né? Como igreja, tudo que Deus espera de nós é amar, é o amor, é praticar o amor, né? Um amor não fingido, diz a Bíblia lá em Romanos capítulo 12, né?
Então eu preciso continuar amando. E esse amor precisa ser um estilo de vida. Desde a hora que eu acordo, né? É a raçãozinha que eu vou botar lá para o meu cachorrinho, a águazinha que eu vou colocar para ele, é o café que eu preparo para levar na cama para minha esposa, né? É quando eu vou levar a minha filha na escola, levar o meu filho na escola, quando eu vou botar a roupa nele, preparar ele para ir para a escola. Em tudo que eu faço precisa ter toques de amor, né? Estava acompanhando ali meu sogro no hospital, né? O cuidado dele, o carinho, o zelo, né? Com a esposa dele, com a minha sogra, né? Nos mínimos detalhes, né? Tá tudo bem aí? Ele falando com ela dentro do carro, ela, né, um pouquinho apagada, né? Mas esse amor é o que vai fazer toda a diferença, né? O que me inspirou, uma das coisas que me inspirou e que me confirmou essa palavra para hoje à noite, a minha esposa estava, antes de vir para cá, minha esposa estava elogiando uma determinada pessoa da nossa cidade, que de vez em quando a gente precisa dos serviços dela, e é uma pessoa que ela é extremamente carismática, é uma pessoa que ela trata todo mundo muito bem. Oi, querido, ela sempre fala, oi, querido, está tudo bem contigo, querido? Oi, amado, está tudo bem contigo, amado? E ela é sempre assim, essa pessoa, sempre assim. Né? E isso faz a diferença. Eu anotei aqui, ó, só bem rapidinho para compartilhar com vocês, não precisa abrir a Bíblia, só quero ler esses textos aqui. Tito, capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim, ó, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas cordatos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Eu não sei se alguém tem uma outra versão bíblica. Deixa eu ver aqui, vou pegar a Bíblia da Anne, porque essa palavra cordatos, ela deve ter um outro significado. Tito 3, versículo 2. Tito. Eu nunca vi Tito. Nunca viu Tito? Tito foi, Eu só sei que do imperador. assim como Timóteo, Tito foi um líder. 3:2. Tito 3, versículo 2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. São sinônimos, né? Cordato, moderado. Pessoa cordata é a pessoa que aceita, né? Que concorda, que às vezes abre mão, né? da sua opinião para concordar. Moderado também, né? Se encaixa, é um sinônimo. A tua é moderado ali? Moderado. Moderado. Aqui na Bíblia da Anne diz: sejam pacíficos e equilibrados, né? Mostrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Depois Tiago 3,17. Tiago 3,17 vai dizer, né, que a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Lucas 6,35. Lucas 6, versículo 35. Vai dizer ao contrário: amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem nada esperardes, então será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Aqui Jesus, ele chega num nível de amor, né, que ele ensina, ele chega ao ponto de ensinar que nós temos que ser capazes de amar até o inimigo. Então, o nível de amor que Deus quer de nós é um nível de amor tão acima do que o mundo entende como amor, que eu preciso ser capaz de amar até o inimigo. Isso é o amor que Jesus ensinou. Para com o Pai, eu tenho que amar ao ponto de dar toda a minha força.
toda a minha alma, todo o meu entendimento. Eu preciso me desgastar literalmente, ao ponto de eu me cansar por amor ao Pai, por amor a Deus. Será que o tipo de amor hoje que eu tenho dado para Deus, que eu tenho entregado para Deus, as demonstrações de amor que eu tenho para com Deus, são ao ponto de me levar a uma exaustão? Para a honra e glória de Jesus, eu já fiquei exausto. Fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, já fiquei exausto de chegar no meu limite várias vezes, algumas vezes. E isso é amar a Deus com toda a força. É quando você vai no teu limite, ao ponto de você dizer, Senhor, eu estou quebrado. E aí tem horas que só a cama mesmo para poder trazer aí o gás de volta, né? E tem hora que a gente cansa o emocional, né? De toda a alma. Tem hora que o nosso emocional cansa. O que cansa mais? O emocional, O físico. o emocional é terrível, porque a gente que lida com o ser humano, né? O seu Maci trabalha literalmente com o ser humano. O Fúvio trabalha com pessoas. A Juliana estava contando aí uma experiência dela com pessoas. A gente que lida com pessoas, amado, a gente tem as experiências mais incríveis, né? E tem hora que o nosso emocional vai a zero, a gente fica devastado, né? De vez em quando eu cito a passagem do profeta Elias, né? O profeta Elias, lá no Antigo Testamento, ele tinha participado de uma batalha espiritual, onde ele desafiou vários profetas de Baal, e depois dessa batalha espiritual, ele foi perseguido por uma rainha chamada Jezabel, e ele, naquele momento de perseguição, ele se trancou na caverna e ele pediu para Deus a morte. Ele disse, Senhor, me basta, eu quero morrer. Porque o emocional devastado, ameaçado de morte. Então, nós que servimos a Deus, que lidamos com o mundo espiritual, a gente enfrenta verdadeiras guerras, onde o nosso emocional ele é sugado, ele é drenado, e a gente se sente sem forças. Não é? E o nível de amor que Deus espera que a gente entregue para Ele seja nesse nível, da gente realmente ir no nosso limite. Não que você vai viver no teu limite, não é isso que eu estou falando, mas eu preciso estar disposto a chegar no meu limite. Ô Christian, só fazendo lá, eu vi no Instagram, né, uma moça, uma senhora, né, ela tinha uma família, um marido, ela e uma filhinha de já 6, 7 anos. E aí a filhinha teve um incêndio no prédio onde ela morava e o marido tentou salvar a filhinha, uma fumaça tóxica, e veio falecer a filhinha e o marido também, né? E ela só ouviu o último suspiro da filha dela e ela conseguiu sair com vida do apartamento. E ela chegou ao ponto do amor, ela entendeu que ela precisava perdoar o incêndio criminoso, a pessoa que matou a família dela. E ela foi lá no presídio algumas vezes e perdoou ele. E aí, depois disso, ela conseguiu ficar bem para conseguir construir uma outra família. Hoje ela é casada com uma outra pessoa e teve recente agora um nenenzinho, né? Eu comprei a gestação dela, uma história linda. Ela é católica, enfim. Mas assim, como ela conseguiu esse amor e conseguiu perdoar a pessoa que, né? E ela fala que a filha dela é um anjo, está no céu, enfim. E ali no Instagram dela, ela ainda coloca o nome da filha dela e do filho de agora, né? Que ela é mãe de 2, ela não deixou de ser mãe de 2, assim como já foi, né? Então, como foi um incêndio criminoso, uma pessoa que colocou fogo no carro das 10 mulheres que moravam no prédio, no estacionamento, incendiou todos os carros ali, né? E subiu para cima, e eles eram no primeiro andar, toda aquela fumaça tóxica subiu e ficou muito rápido e não deu nem tempo dos dois se salvarem, né? Então, como que Deus, assim, né? Eu me coloco no lugar dela, né? Eu acho que eu conseguiria ter um ato desse, sabe? Mas você Que coisa... exatamente. Mas que eu não conseguiria ter um ato desse, tu conseguir perdoar, que grandiosidade, que coração. Talvez tu não conseguiria. Que coração. Você, Juliana, como Juliana, na força do teu braço, Mas aquela mulher não conseguiria, mas com o amor de Deus é o possível. normal é aquilo que tu pensou, eu não conseguiria, o público. Porque Exatamente. imagine alguém matar Só Deus. a Anne, o Levi, eu acho que Só que em princípio, assim, ou qualquer outro. Mas vocês souberam daquele caso de Blumenau, Sim.
que aquele assassino entrou na escola e matou as crianças lá? Um dos pais veio a público, se pronunciou, dizendo que liberava perdão para o assassino e tal, e que estava orando por ele e tal. Só que hoje, deixa eu terminar, eu vejo uma alegria tão grande dela. Eu acho que o perdão trouxe para ela uma luz sem limites, essa mãe. Eu acho que ela chegou acima das nuvens, entende? Porque ela tem esse discernimento do que aconteceu e o perdão que ela conseguiu liberar sobre aquela pessoa fez ela conseguir ter uma nova vida. Aqui na Terra, claro, enfim, né? Mas ela conseguiu ter um novo amor, uma nova filha, uma nova criança. Ela não enterrou a vida dela. O perdão permitiu que ela não enterrasse a vida dela, entende? É claro, a gente tem que tentar, né? Perdão é libertador. Eu acho que exatamente. Ele fez eu entender, através da vida dela, fez eu entender isso, né? Se eu conseguisse, entende? Se eu passasse por uma situação dessa, uma prova, Deus me permita que não, mas eu digo, chegar nesse auge, entende? E eu acho que de outras formas, Deus talvez nos teste de outras formas, talvez a gente não consiga perceber os testes de Deus, não, né? Não um teste, bem dizer, né? Mas é uma prova, né? Para poder chegar em lugares mais altos, né? A gente, com certeza, Deus permite dificuldades para que a gente avance e chegue em lugares mais altos. E a gente não consegue ver e ter discernimento para isso. Quantas vezes eu posso ter tido provas e não ter tido essa sabedoria que ela teve, né, eu digo? Sim. Esse amor, ele é exatamente o tipo do amor de Deus, né? Porque a Bíblia descreve diversos tipos de amor, né? A Bíblia fala sobre o amor eros, o amor filéu, o amor ágape, né? E o amor ágape é o amor do tipo de Deus. Então, esse amor do tipo de Deus, que também está escrito ali em 1 Coríntios 13, é o amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E a Bíblia diz que esse amor está derramado em nossos corações. Então, nós que somos cristãos, esse amor está em nós, né? Então, é possível em Cristo, com esse amor que é derramado, eu amar até mesmo o assassino. Agora, é fácil? Se fosse fácil, né? Jesus não diria que era difícil, né? Mas a gente muito menos se irrita as pessoas, então isso é normal, né? Você se revolta, nem todas as pessoas vão ter. Eu, por exemplo, poderia dizer assim, ó, Deus te perdoe, porque a própria Bíblia, em certo momento, diz, ó, nem andei com tais que blasfemos. A Bíblia mesmo, ela nos ensina que devemos nos afastar de certa pessoa. Que Deus perdoe, mas eu, pelo menos, não tenho para conviver. Deus perdoou, é lá que se converta. E quem somos nós, né, como o pastor Cristo ensinou aí, para condenar os outros, né? Então, Deus perdoe. Né? Mas é evidente que isso não significa que a gente vai estar lá e abraçando uma pessoa dessa. E a gente precisa respeitar o momento também, né? Respeitar o momento. Embora a gente saiba que precisa amar, precisa perdoar, né? No caso, numa situação como essa, a Bíblia ensina que há um tempo para todas as coisas, né? Então, tem momentos, em situações semelhantes a estas ou como essa, que o que o ser humano vai sentir? Vai sentir ódio, vai sentir raiva, vai sentir desejo de vingança, e tudo isso são sentimentos normais e naturais do ser humano. E isso é normal, eu vou precisar administrar esse sentimento, esperar que esse sentimento passe, né? E isso pode acontecer com qualquer uma dessas pessoas que enfrentem situações semelhantes a essa, né? Agora, a partir do momento que esse sentimento passou, essa fase passou, esse tempo de ódio, de ira ou de desejo de vingança, Deus espera que a gente tenha esse tipo de atitude, né? Semelhante ela teve, né? Porque isso é ser cristão, né? Jesus morreu até pelos inimigos dele, né? E assim nós também precisamos ser capazes de amar até mesmo aqueles que se consideram inimigos. Embora eu tenha uma teoria minha que o meu único inimigo é Satanás, né?
Satanás e seus demônios, né? Porque se alguém quiser ser meu inimigo, o problema é da pessoa, mas eu não quero ser inimigo de ninguém. Eu luto para amar todo mundo. Mas a gente sabe, né, que tem pessoas que se fazem inimigos, né? E aí, nesse caso, a recomendação bíblica é que a gente ame, seja capaz de amar até essas pessoas. Mas como eu estava falando antes, né? Estou já procurando uma música aqui. Deixa eu conseguir achar aqui. Como eu estava falando antes, então, para encerrar essa palavra, mas para não ficar muito extenso, né? Deus espera que eu seja capaz de amá-lo ao ponto de gastar realmente o meu emocional, o meu físico e o meu espiritual, né? Corpo, alma e espírito, toda força, alma e entendimento, com o meu entendimento, com toda a minha compreensão, né? E finalmente esse mesmo nível de amor, esse mesmo tipo de amor, essa mesma dimensão de amor, eu preciso destinar na direção do meu semelhante. Isso é para com meu pai, é para com a minha mãe, é para com meu cônjuge, é para com meus filhos, é para com meus familiares, é para com as pessoas que me cercam. Estava falando ali um exemplo que a minha esposa deu de uma pessoa aqui da nossa cidade. E nem sempre essas pessoas que são tão queridas, assim, são tão amáveis, nem sempre elas são cristãs. Às vezes não são. E se uma pessoa que nem é cristão consegue ser tão amável, quanto mais nós, que servimos um Deus que é o amor, que é o Deus do amor, que deixou como mandamento o amor. Então, eu sinto que Deus está requerendo isso de nós nesse tempo. Nós precisamos nos superar. A Bíblia diz que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Né? Às vezes existem algumas travas que nos impedem de fluir o amor. Né? O medo é uma delas. O medo ele trava o amor. O medo impede a gente de viver o amor do tipo de Deus. Então existem algumas travas que muitas vezes nos seguram, nos limitam, e eu não consigo viver o tipo do amor de Deus, o amor do tipo de Deus. E Deus, nesse tempo do fim, Ele espera que eu consiga romper. Alguns aqui eu conheço o eleitorado aqui, alguns aqui são mais tímidos, né? Talvez para quem é mais tímido é mais difícil, mas eu preciso vencer, preciso romper com a timidez. Porque se no amor não há medo, então eu não posso ter medo, não posso ter timidez. Né? Eu não posso travar esse amor. Né? Claro que a gente já ensinou que existem 5 linguagens de amor. Eu posso demonstrar amor através do toque físico, eu posso demonstrar amor através de palavras de afirmação, né? Elogios. Eu posso demonstrar amor através de presentes, né? Doando algo, dando presente para alguém, presenteando alguém. Eu posso demonstrar o amor através da qualidade de tempo, né? Que é a linguagem da minha esposa, passando tempo com alguém, investindo tempo em alguém. E eu posso demonstrar amor também praticando serviço, com atos de serviço, né? Fazendo um serviço para alguém. São as formas, mas eu preciso viver o amor. Seja qual vai ser a linguagem, o bom é que eu falo em 5 linguagens, né? Eu preciso romper, né? Porque se eu não conseguir romper em amor, eu não estou conseguindo viver a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é amor. Porque Deus é amor e o principal mandamento, como eu falei, Jesus resume tudo no amor. Então, nesse tempo do fim, queridos, para encerrar a minha mensagem, de verdade, eu creio de todo o meu coração que o que vai fazer a diferença é o exercício do amor. As igrejas, os ministérios, as pessoas, porque igrejas são pessoas, né? Que conseguirem viver esse amor do tipo de Deus, elas vão se destacar. Elas vão sobressair. Onde
se eu não conseguir, se eu fracassar em conseguir fazer com que o Anderson se sinta amado por mim, que a Sabrina se sinta amada por mim, que o Fulvio, a Juliana, a Vanessa, o seu Marci, se eu fracassar, eu não conseguir traduzir uma linguagem que faça com que eles se sintam amados pela minha pessoa, eu terei fracassado como pastor. Eu terei fracassado como discípulo de Jesus. Porque se agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e o mais importante o amor, e eu fracasso no exercício, na prática do amor, eu fracassei na essência do Evangelho, naquilo que Paulo disse que é o principal. Estamos indo entender? Né? Então, amados, que nós nessa noite possamos sair daqui com esse compromisso de orar. A gente vai orar aqui agora e pedir, Senhor, me dá esse amor. Como a Juliana citou esse exemplo ali, eu não conseguiria viver isso, mas com Deus é possível. Com Deus é possível, tudo é possível que crê. Né? Eu quero convidar você, vamos ficar de pé. Eu quero cantar uma música aqui do pastor Asaf Borba, que eu tive a oportunidade de conhecer há muitos anos atrás, a música. E eu sempre cantava esse louvor no tempo que fui ministro de louvor na Igreja Vida e Paz, na Igreja Batista da Esperança. Principalmente nos tempos de Vida e Paz, eu cantava muito essa música. E a letra da música diz exatamente isso, né? Que Deus é amor. Eu quero, enquanto estiver cantando essa música, no primeiro momento eu quero que você tenha pelo menos uns 2 minutinhos aí, onde você possa orar, Senhor, como é que está o meu nível de amor? Né? Será que dá para aumentar esse nível de amor? Né? Escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo elogia a igreja de Tessalônica, que era uma igreja que vivia o amor, que praticava o amor, e ele recomenda, espero, vocês estão de parabéns, mas eu quero que vocês aumentem ainda mais o amor de vocês. Né? Isso está em 2 Tessalonicenses, deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. 2 Tessalonicenses, não, é 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então Paulo está dizendo aqui, eu não preciso instruir vocês, porque vocês já estão instruídos, que tem que amar uns aos outros. E com efeito, já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Aí Paulo está dizendo, vocês já estão praticando, vocês já estão fazendo. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Olha só. Eu exorto vocês para que nesse tema do amor, vocês possam aumentar cada vez mais. Então essa é a vontade de Deus para nós, que nosso amor aumente cada vez mais. Amém? Eu quero cantar essa música, nesse tempo a gente pode estar orando e depois nós vamos encerrar com todo mundo, né? Se confraternizando, cumprimentando o seu irmão. Amém? Deus é amor, 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 Deus é amor. O amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo.
Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou tenho em mim tamanha fé que consiga transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, nada serei. Pode cumprimentar o seu irmão agora, amém? Vamos cumprimentar o seu irmão. O amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou tenho em mim tamanha fé que consiga transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, nada serei.
Pai, em nome de Jesus, Pai, que nunca nos falte esse amor, Pai. Que o Senhor continue a derramar esse amor nos nossos corações, Pai. Ajuda-nos, Pai, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos nas nossas imperfeições. Ajuda-nos. Derrama mais e mais esse amor no nosso coração. Que nós possamos ser capazes de amar o Senhor nosso Deus com toda a nossa força, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E que esse mesmo amor nós possamos, ó Pai, derramar, compartilhar, exercer, praticar para com os nossos irmãos, para com o nosso semelhante, Pai. Seja através de atos de serviço, seja através de qualidade de tempo, seja através de palavras de afirmação, seja através de presentes, seja, Pai, através de toque. Que nós possamos respirar amor, que o amor seja um perfume de cada um de nós, que nunca nos falte esse amor, e que, como o Senhor recomendou através de Paulo para a igreja de Tessalônica, que esse amor possa aumentar em nós ainda mais, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos. Dizer que em nome da nossa turma, né, que sinta-se amado também por nós, né, e que eu mais gosto de ver essa sinceridade, esse amor que faz aí a obra de Deus. Pode não ser perfeito, mas dá o teu melhor. Amém.